Boa noite, este é o programa Em Pauta e eu sou o Rafael Leal. O programa está sendo realizado diretamente aqui dos nossos estúdios da Canção Nova em Belo Horizonte, que ficam localizados na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, aqui na capital mineira. Você é nosso convidado não só para conhecer o estúdio aqui da TV Canção Nova, mas também para conhecer a nossa loja, que fica na Avenida Amazonas 121, no centro da cidade. Você também pode participar por e-mail com sugestões, críticas do programa Em Pauta, @cançãonova.com, e também ficar por dentro de toda a rotina da missão da Canção Nova aqui em Belo Horizonte através do blog.cançãonova.com/bh. No programa de hoje nós vamos falar sobre arruaças mantidas em nome da democracia, ausência do poder público. É o que nós vamos conversar hoje com o Frei Antônio Moser, diretor da editora Vozes. Seja muito bem-vindo, Frei Moser. Muito obrigado, Rafael. Naturalmente que é tão fácil falar de advento, de Natal, de Páscoa, agora falar de arruaças, né? É um nome meio forte. E depois a ausência de poder público com interrogação, a gente não está afirmando. Mas então, como nós somos muito inteligentes, quando a gente não sabe, a gente sabe procurar quem entende. E aí a gente convida um especialista no assunto. É verdade, que é o Rodrigo Luiz, ele é sociólogo e cientista político. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui na emissora, com a presença do Frei Moser aqui. Vamos aí discutir, debater as questões da presença da população nas ruas, no momento democrático e em outros momentos de acirramento e confronto. Vamos tentar explicar um pouquinho esse fenômeno contemporâneo da nossa sociedade. Essa participação, inclusive, que marcou bem esse ano, principalmente aí na Copa das Confederações, né? Tudo começou ali, a gente vai aprofundar bem sobre isso. Também auxiliado pela nossa matéria de abertura sobre o tema de hoje do nosso programa. Vamos acompanhar. Manifestações populares de meados do ano não foram apenas surpreendentes, foram reivindicações de maturidade democrática do povo brasileiro. Mesmo sem coordenação ou sem uma pauta exata das exigências, todos compreenderam a mensagem. Algo teria que mudar. As manifestações, ou agora arruaças, continuam, principalmente no Rio e em São Paulo. Um fator muito sério precisa ser levado em consideração: a infiltração de pessoas que não se sabe de onde são ou a mando de quem vieram, mas que através de quebra-quebras desmoralizam os pedidos populares e transformam as cidades em praças de guerra. Mas afinal, quem são os Black Blocs? Como explicar tamanha ousadia e tamanha violência, não só contra a polícia e a população, como também contra o patrimônio público? Arruaças mantidas em nome da democracia, ausência do poder público, no Em Pauta desta noite. Exatamente, um tema bem atual. Bom, eu quero começar o programa perguntando aqui para o Frei Moser. Frei Moser, tantas manifestações, que benefício que trouxe, né, ou quais benefícios para a sociedade? Porque a gente acredita que não foi só por causa, ou seja, as manifestações não surgiram somente pelo fato dos 20, 30, 10 centavos. De fato, houve uma grande surpresa, porque o povo brasileiro é tão tranquilo, né? E milhares de pessoas em toda parte se colocando nas ruas. À primeira vista não havia coordenação, mas na realidade hoje com as redes sociais você não tem assim um líder específico, mas você tem, digamos, grupos que sabem dar uma tônica. E o pretexto foram os 30 centavos, mas mero pretexto, porque no fundo era para dizer não estamos satisfeitos com o andamento da política econômica social do Brasil. Então nós estamos querendo algo de diferente. E todo mundo ficou com medo. E todo mundo quis ouvir o brado do povo. Só que ali, nesse momento, já não sei. O nosso sociólogo é que, evidentemente, vai tentar nos fazer entender um pouco melhor, não é? Parece que foi uma grande chama que se ergueu, como numa fogueira de São João, agora sobram umas brasas, não é? Que nem sequer queimam. Exatamente. Rodrigo, por favor. Quais são os benefícios que essas manifestações trouxeram para a sociedade? Olha, em primeiro lugar, a nossa sociedade brasileira sempre foi vista como uma sociedade cordial, muitas vezes narcotizada pelo carnaval, pelo futebol,
e muitas vezes idiotizada pelas mazelas da política. E a população passou por uma transformação. Nós tivemos um crescimento econômico muito bom nos últimos 12 anos. Isso fez com que um grande número de escolarizados viessem às ruas e pudessem manifestar as suas opiniões públicas. Isso foi muito positivo, porque até então essa população estava escondida. Nós temos uma experiência de ditadura militar, onde as pessoas tinham pouca participação nas praças públicas, nas ruas, e esse novo grupo, essa nova forma de se fazer política através das redes sociais, como diz o Frei Moser, trouxe a discussão da política para os jovens, sobretudo. A política, então, que era uma discussão, Frei, das pessoas mais experientes, das pessoas mais velhas, passou a ser pauta dos jovens. E isso eu acho que foi o grande ganho político que nós tivemos na nossa sociedade. Os jovens se aproximaram da política, passaram a se interessar pela política, começaram a exigir demandas, começaram a procurar agenda com o poder, com os poderes executivo, legislativo e judiciário, e isso foi muito bom para a sociedade. É interessante até você falar a respeito disso, porque quando você começou a dizer, porque realmente o Brasil tem essa fama diplomática muito positiva, né? Você vai para outros países aí, basta mostrar o passaporte, ou chega com uma camisa do Brasil, é futebol, é samba, ou seja, a gente sempre é muito bem recebido. E diante de todas essas manifestações que acabaram ganhando aí um contexto mundial, isso prova que o brasileiro realmente ele está amadurecendo nesse contexto político, econômico, ou seja, está participando, ou pelo menos acordou naquele determinado momento. Mas a pergunta é, acabou em pizza? Porque aí isso assustou um pouco os políticos, passagens que tinham sido aumentadas foram novamente reduzidas, mas aí esse volume de manifestações foi diminuindo, como disse até na matéria introdutória, né? São Paulo, Rio ainda continua, mas de que forma? Muitas mudanças virão a partir disso? Será que a sociedade não está engolindo mais qualquer coisa? Eu acho que nós vamos testar isso tudo agora em 2014. Primeiro, porque nós temos uma Copa do Mundo. Exato. E a Copa do Mundo foi o estopim, né? A Copa das Confederações. Exato. Foi o estopim para as manifestações. E nós temos também as eleições de 2014. Nós vamos ver se essa sociedade amadureceu e se ela consegue agora escolher melhor os seus representantes. Porque o que nós temos hoje não é uma crise da política, é uma crise da representação política. As pessoas confundem muito. A política não presta, a política é uma coisa que a gente tem que ficar fora dela. Não, a política presta, a boa política presta. Ela é necessária para qualquer organização social. O que não está prestando no Brasil é a representação legislativa, a representação executiva e até também o judiciário. Vamos colocar aqui também a ferida no judiciário, né? Vou colocar o dedo na ferida do judiciário. Então, a crise é de representatividade política. E aí nós vamos fazer o grande teste agora em 2014. Eu acho que 2014 vai ser o ano sabático. É verdade, é verdade. Frei Moser. Não, estou muito de acordo, é um ano sabático e a gente tem esperança de que o nosso gigante adormecido, que voltou a adormecer, agora acorde de novo. De uma maneira mais madura, como você diz, mais organizada, com uma pauta mais bem delineada, não é? Que praticamente agora foi se orientando para a educação, para a saúde, mobilidade social, ao menos verbalmente de boca para fora, porque efetivamente eu estou para ver ainda os resultados. Claro que tudo isso são questões que demandam muito tempo, muito investimento, mas por enquanto eu acho que o resultado ainda é pequeno. Não é? E, em todo caso, vamos ver o teste de 2014, que eu também concordo, será um grande teste. Primeiro, da maturidade, como é que nós vamos nos portar diante de uma derrota, eventualmente, não é? Que o Brasil também não é onipotente diante de uma derrota, ou então, sei lá, volta tudo de novo, porque tanto gasto com tantas arenas, que são empolgantes, não há dúvida nenhuma. E todas as cidades têm trabalho, ai que beleza, trator para tudo quanto é lado, né? E aeroporto sendo... Agora, até que ponto realmente são as urgências do Brasil? Essa que é a grande questão e que vai aparecer, sem dúvida nenhuma, com maior clareza dentro de 6 meses. Falta pouco, né? Agora, Frei Moser, diante disso aí que o senhor está falando, dessa fogueira que se acendeu e ao mesmo tempo foi se apagando, né?
Essa diminuição das manifestações foi planejada? O senhor acredita que, se foi planejada essa diminuição, por quem foi planejada? Primeira coisa, um cansaço natural. Ninguém aguenta estar de passeata todo dia. E, em segundo lugar, além desse cansaço natural, talvez uma certa expectativa. Bom, nós demos o recado, vamos ver o que acontece. O que seria uma medida prudencial. Vamos dar um tempo ao tempo. Agora, por outro lado, eu não sei aí se o nosso amigo Rodrigo vai concordar. Eu acho que há um certo esforço de desmobilização muito bem planejado, sobretudo soltando verdadeiros marginais que sempre aparecem no final da manifestação pacífica, lá aparece para quebrar tudo mesmo, né? E se expondo, inclusive, a riscos, né, de ferimentos e tudo. Agora, talvez aqui em Belo Horizonte nem tanto, mas, por exemplo, o centro do Rio está todo quebrado, lojas, bancos, tudo quebrado. E a mesma coisa em São Paulo. E aí vem grupinhos aí de 100, 200 pessoas, interrompe o trânsito. Aí, se eu não fosse padre, eu diria, toca o carro em cima. Não é possível, né? Em outras palavras, está havendo uma degeneração. Agora, até que ponto isso seria, digamos, uma coisa natural ou orientada? Eu tenho uma leve impressão que há um planejamento, só que a gente não sabe bem qual é a mão invisível que está empurrando nessa direção para desmobilizar. Passeata é isso mesmo, é bagunça mesmo, não vão para lá. A gente não sabe direito. E eu acho que o professor Rodrigo certamente vai nos iluminar. Exatamente, professor. Aprofunde mais a respeito. Eu também queria incluir aqui o seguinte: tanto a igreja, a CNBB, na época do início das manifestações, soltou uma nota apoiando essas manifestações organizadas, né, antes de todo o início desse quebra-quebra. Então, muitas pessoas também foram se manifestando positivamente. Então, como o senhor analisa essa queda, né, ou, de repente, também essa infiltração dessas pessoas, desses marginais no meio das manifestações? Eu faço uma análise, primeiro, que existiu num primeiro momento uma tentativa da mídia, das grandes emissoras televisivas, jornais, de criminalizar as manifestações. Porque esses grandes grupos de comunicação, de informação, eram grupos que se interessavam muito pela Copa das Confederações. E aquilo estava atrapalhando a Copa das Confederações. E, evidentemente, no início, houve uma tentativa de criminalização dessas manifestações. Com o tempo, quando eles perceberam que eles estavam equivocados, errados, eles começaram a dar um determinado apoio às manifestações. Porque também, se não dessem, iriam cair no ridículo, iriam cair numa contradição muito grande. Por outro lado, porque, também... inclusive, desculpe interromper o senhor, mas, inclusive, essas grandes emissoras foram ameaçadas diante dessa postura nas próprias manifestações. Sim, de certa forma, elas se sentiram acuadas e tiveram que mostrar a verdade dos fatos. Por outro lado, também, nós temos a questão da violência do Estado. Né? Nós tivemos em todo o país, os locais onde haveriam os Jogos da Copa da Confederação, ruas fechadas, bairros fechados. Quer dizer, o estabelecimento, essa coisa que todo mundo diz, Estado de Direito. Estado de Direito é para a gente fazer o uso das leis. E o direito de ir e vir do cidadão foi cerceado, em função de que você criou área FIFA em grandes capitais. Exato. O que as pessoas queriam, na verdade, é ter acesso. Isso a juventude percebeu. Moro no Brasil, moro em Belo Horizonte, moro em São Paulo, moro no Rio de Janeiro, moro em Salvador, e não tenho acesso a uma rua da minha cidade, porque, vejam bem, o Papa Francisco veio ao Brasil, não foi necessário fechar nenhuma rua, nenhuma avenida, nenhum espaço para que ele pudesse fazer a sua peregrinação no país. A FIFA, que não é um Estado, diferente do Vaticano, a FIFA não é um Estado, é uma empresa, né, particular, de direitos de venda de produtos esportivos, teve um espaço FIFA com uma lei criada pelo próprio governo. E isso acirrou o confronto. E o Estado, que tem uma política, né, que a gente chama de gestão da violência, né, ele faz a segurança pública com o uso da violência e não com o uso do diálogo, com o estabelecimento de outras formas de negociação, de confronto. Algo mais impositivo. Muito impositivo e menos democrático. Não é? Então o Estado não soube explicar por que ele criou
essas determinadas áreas para a FIFA, onde o cidadão brasileiro não podia transitar, e, em função disso, acirrou todo esse problema e a violência. A violência partiu, a princípio, do Estado e não do cidadão. Os cidadãos, por exemplo, eles iriam caminhar, evidentemente, aqui em Belo Horizonte, Mineirão, tem a sua área que é toda cercada, tem uma avenida que os manifestantes poderiam passar tranquilamente por lá. No Maracanã, no Rio de Janeiro, a mesma coisa. São Paulo, nós não tivemos Copa das Confederações. Mas, evidentemente, isso faltou aí do poder público, que é a outra parte que a gente vai discutir, faltou do poder público condições de gerenciar e de negociar esse confronto com os manifestantes. Tá ótimo, a conversa está muito boa, esse primeiro bloco já encerrou. Lembrando aqui o nosso endereço para que você participe através do e-mail empauta@cançãonova.com. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos para conversar mais sobre arruaças mantidas em nome da democracia. A ausência do poder público? A gente volta já já.